Hi Brasil! De nada neutro aqui, o seu Nerd Leprechal, o seu Leprechal brasileiro, o Duende BR. Hoje eu quero fazer uma pergunta polêmica. Será que o Brasil já venceu aquele tal complexo de vira-lata? A animação Abá e sua banda me fez pensar muito sobre isso. Bora pra resenha? Bora conversar? Depois da vinheta a gente vai conversar sobre isso. Ha ha ha, eu sou Abá e canto numa banda de arrasar. Para quem não sabe, o termo complexo de vira-lata foi criado lá nos anos de 1950 pelo nosso escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues, depois da derrota do Brasil para o Uruguai na Copa de 1950. O Brasil nunca tinha sido campeão e ele vem a ser campeão depois, nas outras Copas. Segundo ele, o brasileiro tem mania de se colocar num lugar de inferioridade comparado ao resto do mundo. Ele se coloca sempre para baixo, como se tudo o que vem de fora fosse melhor do que o brasileiro. E olha, será que a gente superou isso mesmo? Tenho dúvidas, hein? Porque fala sério, a gente elogia o cinema americano. As séries coreanas, os doramas aí estão fazendo um sucesso. Paramos de assistir as novelas brasileiras. Adoramos os rockstars, os Beatles, as bandas de rock norte-americanas vêm pra cá, estouram de sucesso. Desde sempre lotam nossos estádios. Gente louca pra ver a Taylor Swift. Não sei como pronuncia o nome dessa cantora. E nós geralmente paramos de assistir as novelas, falamos mal do nosso cinema brasileiro, sempre elogiamos o argentino, temos orgulho da nossa descendência. Às vezes você vê muitas pessoas falando com um certo ar de superioridade quando é descendente de alguma nação europeia. Eu sou descendente de espanhol. Sou descendente de alemães, descendente de irlandeses, italianos, espanhóis, portugueses. Já falei, né? Alguns aí, repeti. Mas as pessoas costumam falar dessa descendência com um certo ar de empáfia, de orgulho de ter algum pezinho, né, em algum lugar que não seja o Brasil. E tem aquele grito nos estádios de futebol: eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, que hoje em dia já está soando bem falso, né? Ninguém mais acredita nisso. Parece que quanto mais gringo algo for, mais a gente gosta, né? Fala aí, o que vocês acham? Comentem aí se eu tô certo ou se eu tô brisando. Mas será que isso já chegou nas nossas produções em animação? Em desenho animado? Em Abá e sua banda, a história é sobre um príncipe, o Abalberto, referência ao abacaxi, né? O nome é Adalberto, mas abacaxi fica Abalberto. Criativo? Não. Ele tem o sonho de ser um músico, mas ele precisa assumir o trono do reino de Pomar. Seu pai é um homem traumatizado por ter pedido a mulher no festival de música de primavera num acidente com fogos de artifício. Ele não quer deixar que o filho seja músico e quer que ele assuma só as suas responsabilidades como seu sucessor no trono de Pomar. Mas o Abá só quer cantar, quer viver de música, quer viver do sonho dele. E para piorar, tem um tio, o vilão, aquele vilão clássico, o Dom Coco, aquele clássico antagonista que quer acabar com a diversidade do reino e transformar todo mundo em frutas iguais.
Isso soa familiar? Um cara que quer padronizar a sociedade, que culpa a diversidade pelos problemas sociais e fala que tem apenas uma raça, no caso da animação, uma fruta que é a melhor de todas e que deve reinar sobre as outras e ser superior. Lembra algum bigodinho da Alemanha que tinha essa mesma filosofia? Olha, essa animação me lembrou muito o plot do filme do Rei Leão, claro. Me lembrou um pouco o filme do Aladdin. Você vê ali na estrutura do Castelo de Pomar uma estrutura muito parecida com o castelo de Quase tive um derrame agora para falar esse nome. De Ágraba, que é acho que é a cidade ali que se passa a história de Aladdin. É uma estrutura de arquitetônica muito parecida com Ágraba. E você vê uma cópia dessa estrutura onde uma mulher ou um homem não quer seguir as tradições familiares, né? E quer romper com isso e seguir o sonho dele. Eu me pergunto se esse é a melhor forma de contar histórias nacionais, histórias brasileiras da nossa cultura. Nada contra, não me levem a mal. Nada contra a animação, eu acho ela bonita, criativa, colorida. Mas dá para perceber uma vontade enorme da animação de ser internacional e de evitar regionalismos, né? As referências gringas estão por todos os lados. Você vê coisa gringa o tempo inteiro. Tem cena inspirada nos Beatles, aquela cena que eles passam por uma faixa de pedestres. Eles forçam ali um momento para que haja uma cena assim dentro do Reino de Pomar. Tem uma banda chamada Kiwis, uma banda de rock, em referência à banda Kiss. E até o pôster de divulgação, eles usam bastante, dão bastante destaque para essa cena do Kiss, né? Do Kiss não, da cena da faixa de pedestre dos Beatles, né? Você vê que ela tem muito destaque e ela é usada na divulgação da animação. Não poderíamos ter colocado alguma cena icônica da cultura brasileira, do tropicalismo, uma cena dos nossos shows, do nosso frevo, que o frevo é um patrimônio cultural já da Unesco. Poderíamos ter usado o próprio Olodum, que é uma referência que a animação usa. Tem uma banda que participa do festival de primavera, do concurso, para ser a banda que vai abrir o festival de primavera. Eles usam o Cacau Lodum, que é uma referência a um Olodum ali da Bahia. Quem nunca viu o Galvão Bueno falando assim: olha, eu sou do Olodum! Em um jogo da Copa do Mundo, hein? Lembra? Eu lembro. Mas eles usam essa cena dos Beatles, mostra como a gente ama as coisas dos gringos e a gente paga um pau desgraçado para as coisas de fora, né? Olha como somos modernos e globais. Enquanto isso, as referências brasileiras eu achei elas muito tímidas, além desse fazer um pequeno, apenas uma foto que aparece, que é uma das bandas que concorrem para ganhar e apresentar o Festival da Primavera. Aparece ela só numa foto, ela nem aparece cantando no festival, é só uma foto. Aí depois eles cortam para a foto do quiz e cortam para a foto de outra referência brasileira, luso-brasileira, melhor dizendo, que é a Carmen Moranga, né? Uma referência a Carmen Miranda, que foi uma cantora ali dos anos, acho que também da década de 50, que fez muito sucesso, mas ela era bem americanizada, né? E isso é só. Essas são as únicas referências a uma musicalidade brasileira. A animação tinha como um tema principal a música. A música, ela dá poder para as abelhas ali. É como se fosse quase a economia do local, porque ela faz com que ela chama as abelhas, a música, e dá poder para que as abelhas
polinizem as frutas, né? As frutas antropomorfizadas. Isso, a palavra é difícil de falar. Antropomorfizadas. Antropoformizadas. Difícil. Vocês entenderam, né? São frutas humanas que nos representam, né? E cadê as nossas histórias, gente? Eu acho que nós, como nação, a gente não está conseguindo tirar as referências de histórias norte-americanas e de histórias europeias. A gente só sabe contar histórias de monarquia, de rei, rainha, príncipe, princesa. Quando que a gente vai contar histórias que realmente reflitam um pouco da alma do povo brasileiro, com os mitos? Por exemplo, nós poderíamos usar um pouco a história do Dué. Dué é um duende que os povos indígenas ali do trajeto do Rio Negro comentavam muito sobre ele. Nós temos a Xária, que é uma lenda parecida com a lenda do Fenrir da mitologia nórdica. Ela é uma onça pintada azul que luta contra os deuses Jaci e Guaraci, o Sol e a Lua. Então é como se fosse uma onça do caos ali. É uma história muito bonita também de uma mitologia indígena brasileira e dos povos ali também perto da Amazônia, né? Não só brasileiros, do Paraguai também tem essa lenda dessa onça. Tem o sebastianismo, que é a história... Aí ficaria meio que uma história de monarquia e rei, que é o Dom Sebastião, que foi morto numa batalha ali contra os povos islâmicos, se eu não me engano, e ele sumiu, ele desapareceu nessa batalha, provavelmente morreu em batalha, né? E há uma lenda ali no estado do Maranhão sobre o retorno do rei Sebastião, e dizem que ele encantou num boi, né? E ele é um animal encantado, o touro encantado, né? O touro negro encantado, a lenda. Também seria uma boa história para uma animação e para a gente retratar, mesmo sendo voltado para ainda uma ideia de monarquia e de colonização portuguesa, mas essa ideia brasileira de ter um salvador, sempre à procura de um salvador, que seria mais ou menos o retorno desse rei Dom Sebastião, além dali no estado do Maranhão. São exemplos aqui que eu lembro de histórias que nós poderíamos contar em animação. E tem um monte de outras, além do nosso folclore, o Saci, o Mula Sem Cabeça, mas essas até que já foram exploradas em algumas histórias. Aí talvez ainda mal exploradas, né? Não tem o destaque que merecia para a gente apresentar para nossas crianças de uma maneira que ficasse marcada na infância dela, para que ela cultuasse quando crescesse, como nós temos as outras histórias europeias e norte-americanas. Vocês podem ver aqui no meu cenário também, cresci com muita coisa e pouquíssima dessas coisas realmente retrata a nossa alma brasileira. Então eu cresci doutrinado com coisas de fora. Isso é o caso da maioria do povo brasileiro, que também cresce doutrinado nós somos vítimas de um soft power, né? E da colonização europeia, um soft power americano, toda a cultura americana, a gente consome muito, norte-americana. Temos a cultura japonesa, também bastante consumida. Agora começa a cultura coreana, também bastante consumida pelos brasileiros. E falta, eu acho que, um consumo audiovisual massivo da nossa própria cultura, né? E eu acho que a gente precisa fugir desse circuito europeu, norte-americano de contar histórias. A gente não ser mais um povo colonizado, vamos dizer assim. A gente tentar uma descolonização e contar, talvez, as histórias aqui dos povos indígenas, nossos, como eu falei, e contar, por que não, as histórias dos povos pré-colombianos, dos incas, que eram povos que viveram aqui na América Latina. Seria também história de Atahualpa,
do Pachamama, Viracocha, são deuses ali da mitologia dos Incas, que seriam interessantes de ver, o Deus Sol, mesmo que lembre um pouco a mitologia dos deuses europeias, mas ainda é uma história daqui. Você pode inserir elementos que não há na cultura europeia. Você pode tentar focar na construção de Machu Picchu. Seria gostoso de ver, acompanhar uma animação assim. E tentar trazer para uma cultura mais latina e apresentá-la para o mundo, acreditando nas nossas histórias. O que vocês acham? Seria interessante? Vocês gostariam de ver uma animação assim? Faz o comentário aí. Agora, para ser justo, a animação ela não é de todo ruim. Aliás, ela nem é ruim, gente. Eu não achei a animação ruim, tá? Ela tem uma mistura na qualidade técnica do 2D com o 3D. Ela lembra bastante aquela animação Klaus da Netflix, né? Que é a origem do Papai Noel, do mito do Papai Noel. Um senhor, um velho que vende brinquedos com um jovem também de um reino, se eu não me engano, que não sabe o que quer fazer da vida, e o pai dele encaminha ele para ser carteiro. E a história é o encontro do carteiro com esse senhor que fabrica brinquedos, esse velhinho que fabrica. Aí é a origem do Papai Noel. Ela lembra bastante essa animação. E a Abá e sua banda tem mensagens legais sobre diversidade, sobre a luta contra tiranias e preconceitos, sobre a valorização da miscigenação brasileira ali, refletida nas frutas e na sua diversidade. Você vê o Juca, que é um dos amigos dos 3 protagonistas, é o Abá, o abacaxi, Ana, a banana, e Juca, que é o contrário de caju. Ele representa ali, provavelmente, a diversidade. Você vê no traço do nariz dele um nariz redondinho, um cabelo diferente, lembrando um cabelo negro, né? Então é muito interessante como a animação, ela imagina um mundo onde todos nós somos frutas, né? Somos a diversidade ali brasileira representada nas frutas. Eu acho isso muito criativo. Uma das minhas paixões por animação é como ela consegue, às vezes, abordar de uma maneira difícil de ser abordada em live action, né? Difícil de você comprar em live action um mundo de um monte de frutas, né? Então a animação, às vezes, ela traz uma criatividade. Você pode ver por exemplo, no Ratatouille, alguém imaginou um bando de rato que todo mundo acha nojento, mas um bando de rato cozinhando para provar que todo mundo podia cozinhar. É uma das minhas animações favoritas por essa criatividade. E a Abá e sua banda, eu acho que também tem essa criatividade de imaginar um mundo onde as frutas podem representar diversidade e luta contra a opressão, tirania, marginalização de pessoas em situações vulneráveis sociais, né? Eu acho que ela tem esse lado positivo de abordar a diversidade. A tribo indígena lá, que é o trio, né, encontra, que os amigos ali, os protagonistas encontram, ela é representada por beterrabas, e que eles ensinam ali a importância da natureza, da ligação do pólen com a mitologia ali do local, né? Então eu acho essa parte muito positiva. Essa tribo faz uma crítica ao uso, né, dos agrotóxicos, e ele acredita na natureza e da polinização natural. Difícil de falar essa palavra, né? Tem uma hora que mostra bebês cocos sendo forjados ali numa linha industrial quase, sendo forçados o seu crescimento, um crescimento obrigado ali, uma metáfora aos agrotóxicos, para que eles se tornem exércitos, máquinas a serviço do vilão, o Dom Coco, para dominar e tomar o reino, né? O pai do Abá, o Caxi, referência a abacaxi, eles usam. Acho isso também de uma simplicidade, mas bem criativo na hora de dar os nomes.
E ele começa a perceber que o Dom Coco começou a forjar um monte de decretos, né, em seu nome, falando que era do rei, para tomar. E uma hora ele percebe isso, e é legal que ele não consegue matar, o rei tá vivo, né, e ele não tá enfeitiçado, nada, ele só tava traumatizado pela morte da esposa, né, que foi no Festival da Primavera, né? Por isso que ele quer impedir o filho de seguir o mesmo caminho, por esse trauma que ele tem com a esposa que morreu nesse festival. Isso é muito bonito, simbólico e educativo, essa parte da animação, né? No fim, a animação ela deixa uma mensagem bonita, né, que nós todos podemos ter dentro de nós, uma coroa. Não que eu goste muito dessa mensagem, tá? Porque eu acho que deveria haver nessa construção uma desconstrução dessa coisa da monarquia, de pessoas reinando sobre outras. Eu acho que aí ela faz isso de uma maneira muito tímida no final, né? Que todos podem ser príncipes e princesas, reis e rainhas, né? Outra mensagem que a animação deixa é que dá sim para você seguir os seus sonhos sem deixar de lado a responsabilidade. O Abá, ele vai cantar com a banda dele, mas ele ainda se preocupa com o reino, com a sua responsabilidade como príncipe. Então essa também é uma das mensagens positivas que a animação deixa, né? É um filme que fala sobre diversidade, coragem, sobre acreditar no poder do pólen, no nosso poder de transformar o mundo através de algo natural e não artificial. Mas também é um lembrete para a gente refletir. Quando é que o Brasil vai começar a contar histórias verdadeiramente brasileiras, gente? Histórias que falem da nossa alma, da nossa cultura. E quando vamos parar de imitar as coisas de fora? Hein? Me conta. E aí, você acha que o Brasil ainda sofre do complexo de vira-lata? Ou as animações como a Abá e sua banda já é um passo para mudar isso? Nós começamos, mesmo que timidamente, tentando contar as nossas próprias histórias. Comenta aí embaixo, gente. Me diz o que você acha. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama também animação, igual esse nerd leprechal aqui. Porque o Brasil, gente, ele é mágico, sim. A gente só precisa acreditar nisso, no nosso próprio pólen. Ou seja, nós precisamos acreditar na nossa própria cultura, aumentarmos nossa autoestima, para talvez vencer de vez esse complexo de vira-lata. Até o próximo vídeo, e lembra que aqui a opinião nunca é neutra. Jimmy nada neutro, indo embora. Fui!